2024 foi um ano especialmente importante para o Oeste. Nosso time ganhou mais craques. E eles chegaram para melhorar extraordinariamente o desempenho da equipe. Vestiram a nossa camisa com a determinação de quem sabe a importância histórica do jornalismo independente. Como se sabe, nenhum time ganha sem o 12º jogador, a torcida. Nossa torcida é formada por dezenas de milhares de assinantes que lotam todas as arenas em que jogamos. Muitos troféus estão em jogo. Para garantir a conquista e a preservação desses troféus, é preciso que o entendimento entre time e torcida seja permanente. Nunca deixamos de suar a camisa. Noticiamos grandes eventos. Muitas histórias. O frio! É muito frio. Vamos resgatar 2 funcionários que estão escoltando a empresa, para ninguém roubar. É junto com você, nosso assinante, que sempre estaremos lutando em busca da vitória das liberdades democráticas. Na revista, no site e no canal da Oeste no YouTube. E vamos em frente, sempre juntos. Que venham mais conquistas em 2025. E que se multipliquem os campos em que a gente atua. Sempre com o apoio da torcida. A Oeste deseja a você um grande ano. Papo com ela no ar. Vamos nessa para mais uma edição de Conversa Boa, nessa mesa onde a sua presença é essencial. Obrigada pela companhia por aqui. Você pensa na vida, questiona os acontecimentos, reflete sobre o mundo ou sobre nossos caminhos? Se você gosta de observar ideias e sentimentos, se curte comunicação, jornalismo, papear sem preconceitos, se reinventar, vai adorar o convidado de hoje. Jornalista e escritor, autor dos livros Medianeira, uma jornada sobre aprendizados, memória, perdão e cura, e 45 do primeiro tempo, mesmo nome do podcast que apresenta, Patrick Santos, bem-vindo! Adriana, querida, obrigado pelo convite, vai ser uma delícia essa conversa com você, muito bom matar saudades, conversar, papear, falar de jornalismo, falar de autoconhecimento, uma delícia. Verdade, eu estou empolgada também, tenho certeza que vai ser gostoso, eu curto muito os seus assuntos, o conteúdo que você vem tratando, sou sua fã de longa data, né? A gente se encontrou muito brevemente na Jovem Pan. O que você fazia na Jovem Pan mesmo? Você teve até um cargo de chefia lá e inventou programas importantes, como, por exemplo, Pingos nos Is, né? Tive uma jornada longa na Pan, não se assuste com o que eu vou falar, 24 anos, 3 meses e 17 dias. Eu comecei praticamente como estudante, né? No 2º ano de faculdade, já entrei na Pan, depois eu fui estagiário, né? Que antigamente se falava rádio escuta, nem sei se existe mais essa categoria. Depois eu fui para produção, coordenação, reportagem, aí sim viajei o Brasil, viajei o mundo fazendo reportagens, repórter especial. Em 2013 eu assumi a gerência de jornalismo do grupo, que é um cargo de gestão, né? A direção de jornalismo. E lá, sim, aí teve uma época muito, muito importante, foi a criação dos Pingos nos Is, esse programa tão disruptivo na época, né? Depois eu saí do
Pingos nos Is fui pro 3 em 1, outro programa de política. De lá fiquei até 2018, quando eu resolvi, então, tirar um período sabático, digamos assim, repensar a minha jornada. E aí começou esse outro lado da minha carreira, esse redirecionamento, que lá se vão 6 anos. Parece que foi ontem, também. 6 anos que eu saí. Acho que a gente se encontrou, Adri, na PAN, numa época que eu já tinha saído do cargo de gestão, né, de gerente de jornalismo, e tinha voltado para fazer um projeto específico quando eu lancei o podcast. Aí eu fiz uma parceria com a PAN, e lá eu lancei o 45 do Primeiro Tempo. Foi uma extensão do meu livro. Comecei a trazer pessoas para contarem suas histórias de vida, de transformação, e fiquei ali até 2020. Depois eu montei meu estúdio em casa, aí eu só gravava as entrevistas e mandava para a PAN. Então ainda permaneço com o podcast, mas num formato que eu chamo podcast raiz. Ele é um podcast só de áudio hoje que eu mantenho, mas lá se vão 5 anos de podcast, que é a base do Medianeira também, que a gente vai falar. Vamos Você viu falar que eu já começo a falar livros? muito, né? Não começa não, você fala super bem, fala sempre na medida certinha. Eu adorei essa análise inicial. Eu me lembro que eu acho que o período que eu estava meio que chegando na PAN, você estava já meio que quase de saída, mas eu apresentava um jornal que na sequência você usava o mesmo estúdio para gravar o 45 do Primeiro Tempo. Exatamente. E eu pegava um pouquinho do conteúdo e falava, que bacana, que é isso que o Patrick tá falando? Que show, que legal. Dá a impressão que você sempre esteve um passo à frente, sabe? Nessas visões de tendências e tudo. Essa sua passagem pela Jovem Pan é incrível, realmente. O formato de Os Pingos nos Is, do 3 em 1, muito bacana e que sobrevivem até hoje, né? A gente tem o Oeste Sem Filtro aqui, muito parecido, programa titular. Muita gente que passou casa, por lá também, né? Muitos apresentadores, comentaristas, né? E entrevistados, então. E começando a falar um pouquinho, então, sobre o 45 do Primeiro Tempo, esse podcast, você surfou uma das primeiras ondas de podcasts, né? Como foi no grupo da esse PAN início? Eu não tinha a menor ideia, Adri. Eu lancei o livro, como eu disse, o 45 do Primeiro Tempo. O que é o 45? O livro. Podcast, o livro veio primeiro. O podcast é uma extensão do livro. Isso que é legal. Não o contrário. O que aconteceu? Como eu te disse, eu tirei esse período sabático, né, para repensar a minha jornada. Eu já estava numa fase em que... Sabe quando a vida estava te chamando? Né? A comunicação estava mudando. O meu processo criativo já não estava mais tão legal. Muito tempo de casa também. Eu precisava, sabe, dar aquela oxigenada. Um refresh. Precisava passar por uma mudança na minha vida. Foi quando, então, eu resolvi dar esse tempo na carreira. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu, claro, fiz todo um planejamento, trabalhando durante muito tempo. E nesse período, nessa pausa que eu fiz, 3 meses depois, num trabalho que eu estava fazendo com uma profissional de transição de carreira, tinha muitas atividades de escrita, mas não a escrita que eu estava acostumada, e a escrita falada, né, porque eu trabalhei muitos anos em rádio, assim como você, TV também. Eu comecei a escrever, ela falou, por que você não escreve um livro contando a tua história? Desse período de transição, depois você reflete sobre essa pausa. Eu falei, poxa vida, eu nunca tinha pensado. Mas aí, Dri, foi um processo, sabe, catártico, veio. Em 2 meses eu escrevi o 45 do Primeiro Tempo, onde eu conto essa jornada. E por que 45 do Primeiro Tempo? Né? Essa metáfora do futebol. Porque eu estava... Você já deve ter ouvido muito aquela expressão, e muitos que estão conosco aqui também. Aos 45 do segundo tempo, eu entreguei o meu relatório. Aos 45 do segundo tempo, eu vendi a minha casa. O fim do fim, né? O fim do fim, aquela reta final. Eu falei, mas peraí, eu estou com 45 anos. Na época eu estava com 45 anos. Estou no intervalo. Se tudo correr bem, tem um segundo tempo para jogar. Eu desço para o vestiário, né? A expressão do futebol, porque no futebol tem isso, né? Às vezes você não joga bem o primeiro tempo, vai para o vestiário, e aí define outras aquelas regras, conversas, um balanço para voltar. Toma uma água, oxigena e volta com outra cabeça para jogar. Então foi assim que eu lancei o 45 do Primeiro Tempo. O que o sabático me ensinou sobre propósito de vida e carreira. Foi um livro que eu lancei em 2018. Em 2019, pela Literary Books. Foi um livro que foi para a 2ª edição. Ele vendeu bem na época, porque eu tinha um pouco o recall do jornalista que estava ali no dia a dia, porque eu estava todos os dias, né, no vídeo e no rádio. Então foi um livro que vendeu bem. E aí veio esse vácuo, né? Aí eu lancei o podcast. 1 ano depois, eu falei, poxa... mesmo nome. Falei com o Tutinha na época, falei, olha, Tutinha, tô com uma ideia aqui. Quem? Quem? Com o Tutinha.
tá. Aí eu Tutinha. voltei pro Tutinha, eu falei, Tutinha, vou lançar um podcast. Na época que eu tinha trabalhado durante muitos anos, ele falou, olha, vamos lançar dentro do teu quadro. O podcast ainda estava nascendo, como você bem disse, ainda não tinha esse podcast. Tinha os programas da casa, tinha o podcast, mas o meu foi um produto só de podcast, ele não estava na grade de programação. Então foi um período assim muito importante onde eu comecei a trazer pessoas para contarem suas histórias de vida. Assim como você contou a sua no livro. Assim como eu contei a minha história no livro, eu trouxe para as pessoas para trazerem. E eu comecei a fazer na rádio. Mas aí veio uma pandemia no meio do caminho. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu transferi, montei um estúdio em casa e ali eu toco o programa até hoje. Mas aí ele não era mais com imagem, ele voltou só como um programa de áudio, né, um programa de áudio, que é a origem do podcast. Né? Hoje o que a gente tem são os videocasts. Você tem essas duas versões. E lá se vão 5 anos até a chegada daqui a pouco, que a gente vai falar. Desse livro que eu trouxe em especial para você, desse período. Que a gente conviveu um pouco, mas foi Já pedi aqui também minha dedicatória. Fizemos tá aí, um pouquinho antes de começar o programa. Deixa eu mostrar aqui para minha câmera fechada. Medianeiro, o nome é profundo. Uma jornada sobre aprendizados, memória, perdão e cura. E uma foto do Patrick refletindo. Já conta pra gente onde é. Você vai gostar. Você vai gostar. Essa foto, onde é? Essa foto é no Vale Sagrado, numa trilha inca que eu fiz no Peru. Uau! O ano passado, 4 dias imerso numa jornada. Umas fotos e uns vídeos de você conversando com o pessoal por lá, né? Tipo andarilho mesmo. Você gosta muito de viagem, né? Eu quero que você conte sobre isso, porque você falou, Tem muitas né? viagens aí no livro. Tem muita coisa, tem muitas coisas. Legal. A viagem transforma, né? Você falou que na PAN você já fazia algumas viagens a trabalho? Muito. Sempre viajei também a trabalho, né? Principalmente na época de repórter, mas é naquelas viagens profissionais, né, Dri? Essas viagens para coberturas. Previstas. Mas mesmo assim, na época de férias, tudo que eu tinha de folga, sempre foi viajar. Você prefere que tipo de viagem? Aventureira? Tô numa fase mais mato, sabe? Mais natureza, mais... Foi um pouco essa pegada do Medianeira, né? Eu fiz como eu te disse, fiz uma trilha de 4 dias É uma trilha que você, no último dia, você chega em Machu Picchu, que é a última perna da trilha. É uma chegada maravilhosa em Machu Picchu. Deve ter uma energia, né? Ser bem legal mesmo essa viagem. Já andei pesquisando para fazer também. Processo. Não é uma trilha fácil, porque assim, é claro que você tem todo o suporte da equipe, mas é uma viagem profunda de autoconhecimento, né? Uma viagem que você está... Imagina, reflexiva. Você está a 3.000, 3.500, 4.000 metros de altura, né? De altitude, né? Então você tem uma exigência física, também. Mas ao mesmo tempo ela é extremamente reflexiva, né? Você está simplesmente no Vale Sagrado, né? Onde conviveu durante 4 séculos uma das grandes civilizações, né? A civilização inca, com muitos aprendizados. Você chegando aqueles centros históricos, todas aquelas cidades que foram construídas, tudo muito bem preservado. E algumas cidades, só quem faz essa trilha que passa por elas. Porque Machu Picchu é, sim, ali um... Principal, ela é muito turística, mas o legal da trilha é você ir conhecendo pequenas cidades, pequenas civilizações antigas que foram preservadas durante esse trajeto, né? Então é uma viagem muito legal. Eu adoro viajar, então... Quero que você conte mais pra gente dessas outras viagens, mas você estava falando do 45 do primeiro tempo, que ele durou uns 5 anos, o podcast... Ele ainda existe, né? Mas durante esse período, você acha que você entrevistou quantas pessoas, mais ou menos? Não, vou te dar exatamente quantas... No recorte do livro foram 250, mas hoje eu já estou com 274 entrevistas. Gente. É gente, né? E é troca de aprendizado pra caramba, né? Tô sentindo isso aqui, o papo é... Muito. Bebê, tem 1 ano, nem isso? Muito, assim, Porque assim, o que eu comecei a trazer as pessoas para contarem, como eu te disse, as suas histórias, mas depois veio uma pandemia, aí eu ampliei ele para autoconhecimento, espiritualidade, transformação de vida. Que a pandemia levantou muito todos esses Trouxe temas. esses assuntos, lancei um documentário na época, me aventurei para o universo Como chama o documentário? Pausa o Intervalo do Mundo. Eu trouxe 20 grandes nomes para conversarem comigo sobre a pandemia,
mas com um olhar bem diferente daquilo que eu fazia, que era o jornalismo hard news do dia a dia, né? Eu trouxe também a Monja Cohen, Marcelo Gleiser, Lúcia Helena Galvão. Eu adoro trouxe ela. o Milton Ratum, escritor, Carlos Burlio, surfista, Valdemar Niklevitz, que foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest. Uau. Eu trouxe... Nossa, mas Quanta tanta gente gente. Foram 20 interessante. grandes nomes, né? 20 grandes personalidades, para trazerem seus olhares sobre o que a gente estava vivendo na pandemia, né? E aí eu reflito, porque eu trago um pouco a minha história, a minha pausa, com a pausa do mundo, porque ali o mundo literalmente parou, né? naquele período. Então foi um documentário muito legal, porque ele foi muito reflexivo. Então eu falo ali sobre morte, sobre o que de fato faz sentido na vida, sobre propósito, o que é essa palavra que está tão na moda, né? Então eu reflito sobre esses assuntos num documentário que tem exatamente o tempo, 45 minutos, porque isso é muito legal. Tinha uma pegada e foi um projeto que eu lancei pela antiga Panflix, na época, foi um projeto muito, muito legal. Mas onde a gente assiste o documentário hoje? Hoje ele está... Então, depois a gente pode até deixar... Eu lancei no Morning Show, mas depois ficou na Panflix, agora ele está liberado no YouTube. Eba! Eu vou deixar depois o link, eu te mando. Passo para a gente colocar na tela, para quem nos acompanha também. É um documentário que, ele, apesar da pandemia já ter passado, mas ele está muito atual, porque as reflexões que eu trago ali são as reflexões que você traz aqui no seu programa, né? Que acho que... Não, até hoje a gente não superou, de alguma forma a pandemia, não. Acho que nunca vai ter como, Adri? né? A gente ainda tenta entender e entender essa nova vida, entender o que houve o que mudou exatamente, né? Exato. Quero entrar já nesses papos cabeça, nessa viagem toda. Você citou algumas coisas, falamos sobre morte, sobre os caminhos da vida. Que conclusão você acha que você foi tirando da pandemia para cá? A pandemia nos ensinou... eu acho que eu já vinha num processo. Muita gente fala, olha, parece que você já estava... Porque a minha saída, Adri, foi um pouco antes da pandemia, né? Eu saí, como eu te disse, ali em 2018. Estratégico, hein? Parece que eu já estava me preparando para falar. Eu acho que eu já tinha acessado o campo. Então eu já estava num processo de olhar para a vida de uma forma diferente. Como eu disse, eu fiquei muito no dia a dia, nessa coisa, na pauleira, no hard news. Que é uma delícia, vicia, mas você ficou 26 anos em uma emissora. É muito tempo, né? É uma vida. É uma vida, né? Então eu precisava dessa pausa, dessa reflexão. E foi... Então ali eu já estava num processo de fazer uma viagem um pouco mais para dentro, né? Só que também, permita-me fazer um parênteses, né? A gente tem muitas vezes essa vontade, mas precisa de dinheiro para se manter e sobreviver, precisa de dinheiro, É um risco isso que você fez, né? De tentar caminhar com as próprias tudo é um risco, pernas, né? Que a gente põe na balança quando toma a decisão. Claro. Eu também tirei um período sabático uma época, foi muito importante para mim, mas aí você tinha os seus planos e vem a pandemia como surpresa, você pensou, meu Deus, e agora, né? Uau, foi um planejamento que eu fiz, claro, essa decisão você não toma, não é uma decisão que você toma da noite pro dia, né? Tinha todo um planejamento, como eu te disse, eu fiquei muito tempo, né, na casa, tinha todo um planejamento para fazer essa pausa de um ano. Sim, que eu precisava. Bom. Então foi tudo bem planejado. Claro, não é uma coisa tão simples. E ninguém também planeja a pandemia, exatamente. Todo mundo teve que encarar de alguma forma. Eu acredito um pouco nessas mudanças da vida. Eu acho que a vida ela está sempre nos convidando a refletir. Eu acho que nada é à toa. Um pouco de reflexão a partir da tua pergunta inicial, eu acho que ela trouxe um olhar que a gente não tem controle. A gente tem controle sobre as nossas ações perante aquilo que nos acontece. Mas sobre o que acontece, você não tem controle. Você tem controle sobre a pandemia? Não. Ela veio. Mas você tem controle sobre como você vai reagir diante das coisas que te acontecem. Então, desse ponto de vista, me ajudou muito a encará-la de uma forma, olha, o que eu posso fazer diante do que acontece? Mais resiliente. Total, tem que ter, né? Acho que para a vida. Como que foi o período da pandemia para você? Porque eu trabalhei o dobro todos os dias. Aí que tá. Você ficou em casa? Também. Não, eu trabalhei bastante. Mas de casa? De casa. Mas também. Você sofreu? Você estava namorando já? Eu era casado. Já estava no meu segundo casamento, sim. Foi um processo... Mas foi um processo que, claro, aquelas primeiras semanas... para todos aquele impacto que não foi diferente para ninguém, né? Beirando um pouco de pânico. Claro, isso faz parte. Vamos tentar entender o que é isso, claro, a gente tem, né? Como não? Somos humanos, né?
Então foi um período assim de muita reflexão no começo, mas depois, ao mesmo tempo, me veio esse despertar de, poxa, o que eu posso fazer? Foi aí que lanço o documentário, foi aí que eu começo a trabalhar no documentário. O que eu posso fazer como jornalista? Sabe aquela mosquinha que eu estava fora um pouco, mas você não deixa de ser. De jeito nenhum. Você me pergunta o que você é. Eu sou jornalista. 24 hoje eu tenho uma editora de por livros, dia. Hoje eu tenho meu podcast, tenho minhas colunas que eu assino em algumas revistas, mas eu sou jornalista, né? Um eterno curioso e antenado. Antenado. Eu falei, mas peraí, o que eu posso fazer? Aquele mundo que eu vivia da política e economia, eu não queria mais. Eu queria trazer pessoas, como eu te disse, para contarem suas histórias, mas com um olhar mais sobre o que a gente estava vivendo. Foi aí que eu lanço o documentário. Então, eu trabalhei muito. Eu fiquei... A pandemia foi no dia 13 de maio de 2020. Eu me lembro perfeitamente que eu estava no domingo anterior, na sexta-feira anterior, no dia 10, eu estava aqui em Limeira, ia fazer uma palestra que foi cancelada em função daquilo, toda aquela movimentação. Eu falei, vem coisa aí. Aí a pandemia começa efetivamente, o lockdown vem no dia 13 de março de 2020. Como eu te disse, eu fiquei ali naquele período um pouco imerso, depois eu lancei o documentário, fiquei 6 meses trabalhando nesse documentário. Uau. Foi um projeto, assim, bem profundo. E o que a gente encontra no documentário? Tem essas pessoas reflexões todas. Muitas com reflexões de pessoas. A minha reflexão, né? Eu contando a história, eu sou o narrador do podcast, e eu vou trazendo as pessoas para trazerem seus olhares, né? Sobre a vida, sobre aquilo que nos acontece, né? E essa imprevisibilidade da vida, né? Sim. O que vale a pena? O que vale a pena? O que não vale? Né? E quando eu falo refletir sobre a morte, porque a morte é uma grande conselheira, né? Se você sabe que em algum momento você não estará mais aqui, o que você vai fazer da sua vida? Dá vontade de aproveitar, né? E não é? Com coisas boas, não né? É? E essa morte que a gente não sabe se vem daqui a 10 anos, ou hoje ou amanhã. Eu posso atravessar a rua aqui, saindo da Oeste... Espero que não, mas claro, a gente tá... Não, claro. E você mas acha que esse plano está nas mãos de Deus, ou que está traçado, ou que a vida flui? Eu acho que tem uma vida flui. Nisso, né? Cada um encara, pode ser Deus, cada um tem a sua crença, mas assim, eu gosto muito de eu acredito muito num campo mais sutil que nos habita. Assim. Eu acho que tem um lado meio sutil mesmo, que a gente tem, uns vão chamar de espiritualidade, outros vão chamar da essência de Deus. Cada um vai buscar a sua referência, aquilo que traz como essência de vida. Então eu comecei a dar muito mais importância também para essas coisas mais sutis, sabe? Não é só a linguagem aqui. Então o campo intuitivo, sabe? O que a natureza nos mostra, energia, instinto, tudo. A gente não é. Tudo isso também. Então, esse assunto é gostoso. Eu mergulhei muito nesse. E você, quando você faz essa viagem mais para dentro, você vai acessando esses campos, né? O problema é que a gente está sempre no automático, né? Você sai daqui, vai para lá, para cá, trabalho, família, final de semana viagem, futebol, sabe? Tem uma hora que você não para, a não ser que a vida te pare, né? Aí você vai refletir, pode ver, 99% das mudanças vem na dor. 1% é no amor, seria lindo, mas a gente normalmente é na dor. Você toma uma porrada para... Eu tive muito próximo de um burnout, né? Eu conto isso também no 45, meu primeiro livro. Então... No período lá na Jovem Pan, no meu último ano ali, foi muita coisa. Eu trabalhava 15, 18 horas por dia. Eu lembro da Lúcia do Café falando, menino, Dona adorava. Lúcia, querida, um beijo para ela. Dona Lúcia, ela falava, menino, você está aqui ainda, né? Então, eu trabalhava muito. É uma época muito produtiva, aprendi muita coisa, não me arrependo de nada, né? Mas eu acho que eu estava... Mas você sentiu que estava abalando o físico? Tava. E o mental também? Meu processo produtivo. Estressado. Criatividade, se você não está bem, Dri, como é que você vai fazer uma entrevista boa? Como é que você vai... Não tem como. Nada anda. Vai arrastando. Então, estava muito nessa fase. Então, eu precisei me recolher e falei, deixa eu recolher, ver o que vem. E aí, quando veio, foi todo esse processo aí que eu estou nessa vida já há 6 anos. Né? Hoje eu estou nos meus projetos, eu resolvi empreender, eu resolvi buscar outros caminhos. E está indo super bem, né? Tô indo super. Isso. Tive um período que não foi fácil. As pessoas acham que você sai de A, vai para B. Não, isso eu desmistifico. Já no 45 eu já falo isso. Aqui no Medianeira ainda mais. Fala então um pouquinho do tema do Medianeira. O que é o Medianeira? Esse livro que eu acabei de lançar,
Fresquinho. Lancei agora no dia 9/9 aqui em São Paulo. Olha que cabalístico essa data, 9/9. Opa, legal. Uma turma boa da Oeste esteve lá no lançamento. Eu vi as fotos e Foi tudo. uma turma muito boa. Aí, o que aconteceu? Eu já tinha uma ideia de fazer um segundo livro, de escrever um segundo. Ele estava aqui, sabe? Mas escrever, eu costumo dizer que o livro ele precisa estar escrito em você. Claro, é uma linha tênue, né? Você às vezes tem que ir também, não é ficar esperando ele baixar, você tem que fazer o seu movimento. Mas eu sentia que ele ainda não estava escrito. Mas eu sentia que eu tinha que escrever um livro, um segundo livro, que era essa experiência. E aí depois dessa viagem para Machu Picchu, que eu narrei para você há pouco, né, para o Vale Sagrado, eu voltei e o livro veio, Dri, veio. E aí, o que é o Medianeira? Eu faço um sobrevoo, uma espécie de um sobrevoo que eu faço pelas mais de 250 conversas que eu tive no podcast. Mas não é um livro sobre as entrevistas e nem sobre os entrevistados. E sim um livro como essas entrevistas e esses entrevistados, de alguma maneira, me ajudaram a ampliar o olhar e trazer outras perspectivas sobre uma série de questões profundas, né, sobre a existência humana. Então, reflito no meu livro, eu sou um personagem do livro, mas eu vou passando por essas entrevistas e trazendo alguns ensinamentos, algumas histórias que eu ouvi. Então, falo sobre cura, falo sobre perdão, falo sobre amizade, sobre propósito, sobre essência de vida, sobre olhar em perspectiva, que é um capítulo muito legal, que é, sabe, a gente olhar um pouco para as coisas que nos acontecem, né? Porque o jornalista, por essência, ele não gosta de clichê, né? Ele tenta fugir do clichê. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Os clichês são verdadeiros, né? Então, eu reflito um pouco sobre isso e reflito sobre o jornalismo, de uma maneira geral, porque eu também passo pelos meus 30 anos de profissão, né, de jornalismo, mas assim, num olhar muito mais crítico, né? Eu tenho uma visão bem crítica hoje do jornalismo, o caminho que a gente tomou de uns tempos para cá. Então, ele também é um livro que eu passo pela minha memória, né, por esses 30 anos, mas eu penso algumas coisas que eu acho que a gente precisa também ampliar o olhar, né? Refletir. Que é um trabalho um pouco que vocês fazem aqui na Oeste, né? Sai um pouco desse... Vamos ampliar, vamos trazer outras formas de enxergar o mundo e a vida, né? Não existe só um jeito. Não existe só um caminho. Não é só uma manchete atrás da outra. Vamos refletir sobre as manchetes, as notícias. Qual o seu ponto de vista? Qual o meu? Isso. Vamos chegar... Né, crescer, inspirar, abrir a mente. Abrir a mente. Esse programa vai ter que ter 2 horas. Você curtiu? Eu te empresto. É só quando eu tenho recados muito importantes para a câmera. Comece agora, que eu quero que dê uma pausa no programa, porque eu quero ler o livro agora, tá? Depois que eu terminar de ler o livro, eu continuo. Porque eu amei todos os temas. Brincadeira à parte, então deixa eu aproveitar um instantinho por aqui para trazer um recado da Oeste pra gente. Acompanhe aí. Está cansado da velha mídia? Leia a revista Oeste. Só na Oeste você encontra um jornalismo independente, totalmente imparcial, compromissado com a verdade e com a credibilidade dos melhores jornalistas do Brasil. Assine Oeste por apenas R$ 24,90 por mês. Ah, muito bom. Seja também um assinante da Oeste, você vai curtir muito. Olha, se ficar falando das coisas, ficou com vontade de te interromper, porque você viu que eu falo, tudo que você fala dá vontade de abrir um parentão, se você deixar, a gente vai fazer esse podcast aqui com mais de hora e aí não tem jeito. A gente não tem hora para terminar aqui mesmo. Já abro aqui numa página muito legal do livro falando a simplicidade é o último grau de sofisticação. Uma frase de Leonardo da Vinci que o Patrick coloca aqui. Mas que eu queria falar para você sobre essa história de autoconhecimento, né? Que você fala muito também. Né? E que, não sei qual a opinião das pessoas, deixem aí nos comentários qual a sua opinião sobre autoconhecimento. Porque, como você estava falando, parar para pensar sobre a morte, sobre a vida, sobre o que vivemos na pandemia, sobre a sua carreira, o que você acha sobre espiritualidade, religião, enfim, sobre
muitos desses pontos que a gente está colocando aqui são formas de autoconhecimento. Sim. Você passa a entender o que você acha sobre A, B, C, o que você gosta mais, o que te convence menos. O que é esse autoconhecimento? Qual a importância dele para a vida? Você chegou a qual conclusão? Sim, é um processo, né? O autoconhecimento ele é uma busca eterna, né? O que é? Se conhecer um pouco. Como é que você lida com as coisas que vão acontecendo e como você vai aprendendo com as coisas. Quando você faz um pouco esse mergulho interno que eu fiz, eu costumo dizer que a gente tem um quartinho interno nosso. Sabe aquelas coisas que você não gosta, você vai colocando tudo naquele quartinho. Mas em algum momento você precisa mexer nesse quartinho aí. Porque são histórias, tem a sua questão familiar, a forma como você foi vivendo a sua vida, a forma como você encarou certos acontecimentos, tudo que perpassa pela tua própria história. Muitas vezes aquilo que não é legal você guarda, vai jogando naquele quartinho. Do entulho. Quando eu parei, né, quando eu fiz essa pausa, eu tive que mexer nesse quartinho aí. Aí começa um pouco essa jornada que eu reflito, eu entro um pouco na minha história familiar para entendê-la de uma maneira mais profunda. Eu conto no primeiro livro, mas em especial no Medianeira, eu falo muito do encontro com meu pai, né, que foi uma figura... Como assim? Porque assim, eu fui conhecer o meu pai fisicamente só aos 40 anos de idade. Sério? Então foi um processo... Como se deu porque isso? Ele morava em São Paulo? Minha mãe engravidou na época e depois ele foi embora, sumiu, enfim. Não se falaram mais. Não se falamos mais. E eu fui conhecer meu pai muito depois. Refletir sobre esse assunto, que aí você vai entender que no Brasil muita gente passa por situações como essa. Isso conheço é uma coisa... algumas também, inclusive minha mãe. Então, é isso. Todo mundo tem uma história parecida. Então eu vou refletir sobre isso. Só para deixar claro, não é que minha mãe conheceu o pai dela anos depois, mas ela veio para o Brasil, da Argentina, Olha. O pai ficou lá e eu lembro quando anos depois ele veio para o Brasil e eu, como neta, fui conhecê-lo também, que eu sentei na sala no sofá e fiquei assim que ele ia entrar, sabe? E minha mãe também não o via há muitos anos. Foi a história do meu pai, muito parecida com essa. Porque quando eu fui entender um pouco, é isso legal que você falou. E acho que tem um pouco a ver com o nome Medianeira. Uma das histórias que eu conto, que eu vou entender um pouco, né? Porque assim, você ser abandonado, né? Mexe muito profundamente. Isso sempre foi uma coisa que mexeu comigo, mas é como eu te disse, eu toquei a minha vida e levando, e vamos lá. Mas uma hora que você quer... Porque uma hora você quer saber. Você precisa entender um pouco a tua história. Senão aquilo vai ficar o tempo inteiro te povoando ali. Ou você vai empurrando pro quartinho, mas tem uma hora que a porta estoura, né? E você precisa entender até mesmo para curar, perdoar, por isso né? que chama cura. Exato. Queria que você falasse sobre E aí cura. tem uma história muito legal, que eu vou, a partir de uma constelação familiar também, que é eu fui entender algumas coisas. Eu falo muito sobre constelação ali, porque eu entrevistei muita gente, e não é uma defesa desse método ou não, acho que ele funciona para algumas coisas, para outras não. Como tudo na vida, vale experimentar, ver o que serve para você ou não. Mas foi um processo muito interessante, porque aí depois que eu tive um papo com meu pai, que eu fui entender a verdadeira história do meu pai, tem um pouco a ver com essa história que você está falando da tua mãe. E como que foi essa porque conversa? Como ele foi? Eu fui para Foz do Iguaçu, em Medianeira, que é o nome de uma cidade. Né? Já estou dizendo aí, eu deveria deixar para o ouvinte. Não então, faz com a gente. Então, vai ficar aqui para o ouvinte entender o Medianeira. Mas no encontro ali com meu pai, tem uma história muito interessante, porque quando eu fui conhecer a história dele, o meu avô, portanto, o pai dele, veio para o Brasil, fugindo da ditadura de Salazar, em Portugal. Meu pai é português. E ele, o pai dele, o meu avô, veio para o Brasil tentar a vida aqui, ali no começo dos anos 50. Fugindo da ditadura Salazar. E a ideia era levar a família depois, né? Só que ele demorou 10 anos. E naquela época não tinha internet. Malemar era uma carta ou outra que chegava e ele era uma criança, um bebê de colo. Ele tinha acabado de nascer. E quando ele vem para o Brasil, desembarca no Porto de Santos, naquela época de navio, ali também no final dos anos, começo dos anos 60, ele olha aquele homem, quem é esse homem? Né? Quem é esse pai? Né? Você usou um pouco essa expressão ali de fechar o olho. Quando ele conta essa história, eu entendo um pouco a reação também com a minha história. A minha criança interior, a minha criança ferida, encontrou com a criança ferida dele e entendeu a história. Esse é um processo que muitas vezes a gente não vê, porque a gente dá pouco... A gente recorta muito as coisas e tenta entender o mundo pelo recorte, só pela ação.
por que aconteceu Ou aquilo. pela parte que te atinge diretamente. Exatamente. Mas o que será que a pessoa viveu para ter feito isso, agido dessa forma? É o não julgamento. Né? Quanto menos você julgar o outro, esse é o grande problema que eu estava falando do jornalismo. O jornalismo onde ele recorta e quer entender o mundo pelo recorte. Como é que eu vou entender a história do meu pai pelo meu recorte? Não estou dizendo que eu não tenha dor, não estou dizendo que eu não enfrentei dificuldades, não é para passar pano, justificar não é isso. nada, é para entender. Trazer uma outra perspectiva, olha aí, ó, perspectiva, sobre os acontecimentos. E é curativo, né? Porque assim... Mas seu pai nessa conversa, eu fiquei curiosa, ele foi carinhoso, sim, ele foi atencioso? Claro, não carinhoso. Claro, quando você não convive com uma pessoa, você não vai ter aquela intimidade. Exato. Mas assim, foi compreensível. Foi uma conversa longa, boa? Foi uma conversa boa. E eu narro. Esse é o capítulo que é o primeiro capítulo do livro. Então, são histórias como essa que você está falando, que a pergunta começou com autoconhecimento, não é? A importância. Você conheceu uma história e por que certas coisas foram acontecendo na tua vida, é um autoconhecimento. Você muda a sua forma de enxergar o mundo. Você amplia o olhar. O autoconhecimento é ampliar o olhar. Sabe? Mas como é que você muda? Se conhecendo. Como é que você vai julgar o outro? Você também faz certas coisas. Você também optou. Então, a vida é um grande aprendizado. Sabe, você vai entendendo certas coisas. Por que eu preciso reagir dessa maneira? Será que não há um outro caminho? Será que eu preciso entender o mundo por essa perspectiva apenas? Não pode ter outras? Será que eu não posso aprender com o que aconteceu? Será que é um erro ou é um aprendizado? Por que aconteceu isso? Tem um outro capítulo, como eu te disse, que é bem interessante, que chama Olhar em Perspectiva. O que é olhar em perspectiva? É olhar para as coisas que te aconteceram, porque quando elas te acontecem, o que é normal? Você ficar apreensivo. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi um parente tão querido? Depois de um tempo, é olhar em perspectiva, você vai entender que aquilo que te aconteceu te direcionou para algum caminho. E esse caminho, muitas vezes, é o que você tinha que passar. Talvez para você estar na Oeste, talvez você teve que passar pela Jovem Pan. E a demissão. A demissão. E talvez da Bandeirantes, o sofrimento da madrugada. Às vezes, quando você saiu da Bandeirantes, você precisou da Pan. Você entende? Sim. E aí mas você só vai entender quando você olha ele em perspectiva e não julga. Isso. Porque deixa a vida te encaminha. Armas. A vida te encaminha. Claro, tem pessoas que não vão entender, mas se você dá uma lupa e conversar no fundo com você, assim, uma conversa profunda, com você mesmo, com o teu coração, com a tua essência, você vai falar, cara, eu acho que hoje eu estou vivendo uma vida melhor por conta disso. E se não tiver... Confia um pouco nesse espaço. É um pouco... Eu gosto de uma expressão que eu ouvia de alguns entrevistados, que é o chamado passo de fé. Não sei se você lembra. Acho que você vai lembrar, Adriano. Eu não lembro a sua idade. Antes de colocar o chão. Opa, desculpa. Olha, o chão caindo aqui, ó. Não colocou muito fixo o microfone aí. Você lembra do filme Indiana Jones? Que o primeiro, Em Busca da Arca Perdida, que ele tá cruzando a ponte cai, ele continua andando porque ele acredita naquilo. Ele não cai porque ele acredita naquilo. O que é o passo de fé? É você dar esse passo confiando que alguma coisa tem aí. Não tem um... sabe, vai ter um chão, vai ter um caminho. Em algum momento você vai, cara. Vai, confia. Tem que confiar um pouco. Keep walking. Vai, segue, né? E então, assim, é um pouco jornada, é um pouco esse passo de fé de confiar em alguns acontecimentos, algumas coisas da vida, né? Porque ela, de certa forma, a vida é um pouco sábia. Um pouco não, diria que ela é sábia. A gente que muitas vezes não sabe interpretá-la, né? Então, o que a gente faz normalmente? Resiste. Você fica ali, você duro, sofre, né? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Claro que não. Eu só estou dizendo que a gente fica batendo no portão, batendo no portão. E esse processo de cura que você fala, de tantas coisas que podem ser curadas, tão assim, mais pesadas como essas que nos acontecem,
a longa data e que ficam ainda marcadas na gente, como que aconteceu ontem, que às vezes a gente não curou, né? Uma discussão, Exato. uma grosseria, algo que você quis e não deu certo, e vai acumulando, vai acumulando. Então, tanto coisas bem antigas, fortes, como essas curtinhas. E é bom, né, a gente ir curando, deixando passar. E como que você vê isso com relação à cura? Você acha que falta a gente se curar mais de coisas que às vezes a gente nem quer acreditar que machucaram? Sabe por quê, Dri? A gente vive um momento, e com as redes sociais, com tanta coisa, tem muita coisa, né? A gente está sempre distraído. Você está sempre distraído. Então, o que acontece normalmente? E se distrair ajuda a não pensar também naquilo que está te isso. incomodando. Não pensar, né? Vai tocando, isso. vai tocando. Na verdade é isso. Você acabou de dar a resposta. É isso. Você se distrai. Então você vou maratonar uma série. Nada contra, adoro. Mas tem horas que você... 10 horas, 15 horas, 2 dias, um final de semana. Isso é para você não olhar. Depois aí chega a segunda-feira, aí é trabalho, a rotina. Então você não para. Se você não parar, é aquilo que eu disse em algum momento aqui da nossa fala, a vida às vezes te para. Então essa cura, esse observar poxa, por que isso está acontecendo? Por que eu estou tendo esse tipo de reação? Será que é bom? Será? Por que eu estou triste? O que está me incomodando? Irritado? Dá uma pesquisada, mergulha um pouco, trabalha um pouco na respiração, vai fazer alguma prática, vai te ajudar um pouco a olhar para essas questões. Tudo tem um fundo. Mas como a gente também vive, né, esse período, esse momento que a gente está atravessando agora, com muita coisa, com muita distração, normalmente a gente acaba empurrando para o tapete, sabe? Ou colocando naquele quartinho que eu mencionei. Né? Imagina, então, eu não ligo, isso já foi. Ou senão, daqui a pouco eu penso, Exato. não, isso não me pegou. E pegou sim, né? Você não está sendo sincero com você. Isso. Você está Eu costumo dizer que você pode tocando... Eu costumo dizer que você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você. Não. Com pra certeza. Todo mundo sabe lá no fundo, se for parar para ver o que te incomodou, o que te incomoda. É isso. Você falou sobre tecnologia, redes sociais, como você lida com isso? Você se coloca alguns limites? Coloco. Isso é bom, né? Mas é uma jornada. Por quê? Principalmente, você tem que ter um pouco esse controle. Eu agora, nesse período de divulgação de livro, editora... Eu tenho essa preocupação de estar ali, né? Acelerando mais tudo, acelerando e tal. E é gozado, porque eu sinto em algum momento que aquilo me cansa. Mas em alguns momentos você tem que estar ali. É onde a gente mostra, né, o nosso trabalho, enfim. Mas eu tenho períodos. Tem períodos que eu falo, não vou ficar um tempo sem. Eu tento, por exemplo, escrever, que é uma coisa que eu gosto muito. Tiro o celular. Às vezes eu passo uma manhã inteira incomunicável, porque eu funciono muito mais pela manhã. Né? Eu acordo super cedo, eu acordo 4h30, 4h30. É a hora que eu começo a escrever, 5 e pouquinho. Então até umas 10 da manhã, incomunicável. Né? Então eu tento, fim de semana, por exemplo. Às vezes eu tiro um sábado para não olhar, ou um domingo, sabe? Quando eu viajo, por exemplo, aqui essa viagem que eu fiz para Marte, foram 4 dias sem nenhum tipo de comunicação. Maravilhoso. Mas à noite você dava uma olhadinha? Não tinha como, porque ali mesmo que eu quisesse, não tinha, né? Não tinha. Você estava numa experiência, 4 dias incomunicável, né? Então foi muito legal. Então eu tento lidar, mas eu sei que também não adianta você romantizar, achar que você não... Quer dizer, tem gente que lida bem, mas eu faço, acho extremamente importante. A rede social nos deu um protagonismo, pro bem e pro mal. Não Depende é só coisa, como você usa. Depende como você usa. Assim né? como a inteligência artificial, tão questionada. É isso, né? tudo é a dose. Como Pode é que ser você aliados. Pode ser aliado. Então é a maneira como você se lida. Eu sou contra banir, não. Agora essa questão envolvendo exemplo, né? o X. Proibir para não sei quantas milhões de pessoas. Sabe? Eu, por exemplo, como usuário, sinto muita falta. Porque ali me pautava. Eu sei que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Mas a gente tem que saber discernir o que você quer ver, o que você não quer ver, isso. onde que você quer se Quem vai aprofundar. me dizer o que eu quero, o que eu tenho ou não ver? É você mesmo, não é? Não é?
E questão de relacionamentos amorosos? Você falou que está no seu segundo casamento. Eu vivo já um segundo casamento já há um bom tempo. E vocês se dão super bem? Ela curte viajar também? Já vi fotos dela no seu Instagram. A gente somos de áreas totalmente diferentes. Que a Andréia é educadora física, personal. Que bacana. Então ela já trabalha com atividade física há muito tempo, né? Já a carreira toda dela. E áreas de jornalismo, né, exatas, e alguém que está ali diretamente com a endorfina, mas é muito legal, a gente tem, poxa... Como você vê isso de relacionamento na vida da pessoa, não é importante? Porque muito, se você não está bem em casa, meu Deus, também, né? E cada um tem a sua área, acho que é legal, porque assim, existe uma vida sua, cada um tem a sua vida, e existe uma vida em comum. Tem que respeitar a área de cada um, vibrar com as vitórias de cada um, mas ao mesmo tempo é uma vida em comum, né? E quando ela é harmônica, ela ajuda, né? Ela é harmônica, ela ajuda. Então você consegue ter essa troca. Então, porque a gente vê muita gente sofrendo por causa de relacionamento, né? A gente vê esses homicídios, né? Absurdos que não param, de homens contra mulheres, principalmente, né? E muita gente sofrendo, estando infeliz em relacionamento, né? Essa é uma coisa que mexe muito com a cabeça e a vida da pessoa, né? Não pode ser subestimada, tem que valer a pena entrar num relacionamento, valer a pena, né? claro. E se não estiver valendo, também pular fora, né? É isso. Com todo o respeito e jeitinho, né? Perceber isso. Que nem você falou, né? O autoconhecimento. Tem gente que tá andando, flanando pelo mundo, igual um zumbi, não sabe direito o que tá fazendo da vida. Só tá reagindo às coisas que acontecem, né? Não sabe pegar as rédeas, né? E falar, isso depende de mim. E as viagens, a Cláudia, você falou? Desculpa, Andréia, ela curte também viajar com você? Ela gosta? Muito. E questão de atividade física, ela te colocou em forma? Alimentação, como que é? Você tá super bem. Gosto, sempre teve esse físico, eu sempre né? Eu sempre gostei de... Assim, não sou faço academia, né? Faço ali minhas 3, 4 vezes por semana. Eu gosto de correr. Correr é uma atividade física que... Você corre faço quanto, musculação. Mais ou menos, assim, quando você vai correr, eu faço 10, 5, 10, 12. Corta pra cá. Pouquinho, né? Eu corro uns 20 quilômetrozinhos quando tô com preguiça. Maratona. Para com isso, não esfrega na nossa cara que a gente tá aqui tentando chegar nos 3 quilômetros em 20. Mas já tá bem, ó. 3 tá perto do 5, pô. Assim. O 5 eu sei que já dá umas maratoninhas por aí, né? Sim, você faz 5. Você já tá em 3, você tá no caminho, Dri. Né? Vai no caminho. Firme. O segredo não tem chegada. Bota uma coisa, tem caminho. Enjoy the path. É isso. Vai já tá no 3, daqui a pouco você tá no 5. Não precisa ficar na noia querendo chegar lá. Curte agora. É o caminho. Eu entrevistei muita gente que fez, tá até no livro, muita gente que fez o caminho de Santiago, né? São 30, 38 dias, que até 40 dias. Eu sei que você ainda quer, tá nos seus planos. Eu tenho vontade também. Tem um amigo que fez também, amor. Eu tenho vontade de fazer também o caminho de São Francisco. Onde é? Que é na Itália, que é um caminho que faz ali pela Toscana. Tem até a Vidaria, que é a parceira do 45 do livro, a editora é a Gabi, Gabriela Gasparin, que é a maior especialista em caminho de São Francisco. Ela está lá, inclusive. E ela conta um pouco também e eu trago no livro. Quanto tempo que dá para fazer? Dá também 30, 40 dias. 30, 40 dias. É uma jornada. Vai parando e dormindo. Vai parando, no caminho. Mesma coisa no caminho. Mas você tava. Por que eu trouxe o caminho? Porque conversando com muita gente que fez o caminho, quando chega, por exemplo, em Santiago, né, na Catedral de Santiago de Compostela, que é o fim do caminho, dá uma tristeza, alguma coisa. Você tem uma felicidade de estar completando o caminho, mas é como se aquilo acabasse, né? Acabou, chegou. Porque eu gostou. E agora? Essa é a pergunta. E agora? Só que o caminho ele foi construído dentro de você, o agora que começa, né? Então, curtir esse caminho, essas 30, 40 noites que você está ali, dias, né? Dias e noites, é a grande beleza, não é a chegada. A chegada você só chegou. A beleza é o caminho. Então, eu corri 3 quilômetros. Tá ótimo, daqui a pouco você corre 4. Daqui a pouco você resolver correr 2,5, também tá tudo bem. Faça. Esteja sempre em movimento. Eu acho que esse é E se por mim tiver ficar nos 2 quilômetros, também não tem para que eu querer sair, se eu tô feliz nisso. Isso. E é o suficiente para mim, né? É isso.
E dessas viagens todas que você fez, você curtiu mais quais lugares? São tantas, Dri, assim, ao longo, não só eu tô falando aqui do Medianeira, mas ao longo da minha vida, né? Eu sempre, mesmo ali nas minhas... Reportagens, né? Não, mesmo na minha jornada de trabalho, assim, anual, quando eu tirava aquelas férias, eu sempre tirei férias de um mês. Isso é uma coisa muito legal. Então, eu nunca tirei. Eu viajei, consegui durante muito tempo... viajei muita coisa. Fui para Austrália, fui para Nova Zelândia. Morei um tempo na Nova Zelândia. Morei lá 3 meses. Tirei na época quando eu tive uma jornada também bem profunda quando eu terminei no meu primeiro relacionamento. Verdade. Foi um processo bem doloroso ali, porque a gente também viveu uma doença. Não foi um processo, foi um processo bem complicado. E eu precisei dar esse mergulho, né? E aí eu peguei o lugar mais distante do globo. Eu tinha uma amiga que morava lá. Na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, ela era casada. É um dos lugares mais lindos do mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, fiquei 3 meses, aproveitei para estudar um pouco de inglês. E nos últimos 20 dias, fiz uma viagem de carro com mais 3 amigos pela Ilha Sul, né? Porque a Nova Zelândia são 2 grandes ilhas, a Ilha Sul e a Ilha Norte. Fiz uma viagem. Você estava morando na Norte e fez uma viagem pela Sul? Pela Sul. Na verdade, eu morei bem na ponta da Ilha Norte, que é Wellington, que é a capital, né? E aí você atravessa para a Ilha Sul, aí você vai para Queenstown, vai para o sul, né? Você vai para toda a Ilha Sul, que é maravilhosa, assim, maravilhosa. A Nova Zelândia Caramba, você já começou mandando Austrália e Nova Zelândia, hein? Eu fui para a Austrália, a Nova Zelândia eu fui em 2009. Mas para a Austrália eu fui em 99. Eu fui com o Fabrício Batalini. Não sei se você conhece o Fabrício. Sim, foi eu e o Fabrício. Ele foi repórter da Ana Maria Braga há muito tempo. Então. Aí ele foi repórter da PAN também. Também? A gente trabalhou junto. Nem fiquei sabendo. A gente foi repórter junto. Era 2 molecão. Em 99. Vamos para a Austrália. Não, em 99. Ele surfa, né? Ele surfa. E aí a gente foi para a Austrália, foi muito, muito legal. Enfim, foram várias viagens. Eu estou falando de 2 recortes. Não, imagino, um monte, mas assim, quais outros lugares que você te Eu gosto marcaram? muito aqui na América do Sul. Uma das viagens mais lindas assim que eu acho e que eu fui, tenho vontade de voltar, é o Atacama. Atacama é um lugar mágico no Chile, no norte, o deserto, né? Deserto do Atacama. Deve ser incrível. Cara, incrível, Você foi para a Patagônia? Dizem que é muito legal. Fui para a Patagônia, também. então, aí eu ia emendar agora. Fui para a Patagônia o ano passado. Argentina? Fui para a Patagônia Argentina e já conhecia a chilena, mas eu fui para a Argentina agora. Bárbaro. Maravilhoso, maravilhoso. Também fiz uma viagem. Mas você curte carro. também Estados Unidos, Europa, aqueles lugares clássicos? Eu conheço Estados Unidos, já conheço Nova York, né? Que eu fiz, já Nova York e Miami, mas tenho vontade de fazer uma viagem mais pela costa, né? Quem Isso sabe, ainda não. tem um amigo que agora há pouco fez Las Vegas. Então, muito legal. Grand Canyon, pegar um carro ali. Eu conheci Los Angeles, curti também ali, né? Hollywood, tudo, não sei. Você deve gostar também, né? De cinema, teatro. Sim. Tudo muito ligado a isso lá. Viajar é muito bom. Viajar viajar né? te transforma também. Você se conhece, você vê novas culturas, é muito importante. É um processo. A gente está falando de autoconhecimento. Viajar também é se autoconhecer. Né? É muito, muito legal. E qual que para você assim é o segredo de ser feliz? O que é ser feliz? A felicidade é aquela coisa que são momentos ou é possível uma constância? Constância não. Eu acho que a gente tem momentos felizes, né? Eu acho que eu fujo um pouco dessa felicidade idealizada, né? Eu acho que hoje, por tudo que eu vivi, por tudo que eu venho buscando, tudo que eu venho vivenciando nesses anos, nesses 6 anos em que eu dei de fato uma mudada na minha vida, eu acho que a felicidade está no dia a dia, nas pequenas coisas, naquilo que você faz. Que nem a gente leu a frase do Da Vinci. É isso, o jeito que você acorda, às vezes uma manhã numa praça, feliz, ou acabei de escrever um texto, poxa, que delícia, sabe? Viajar. Descansar, de repente não fazer nada, que a gente às vezes não fazer nada, de não fazer nada. Sabe? Nas pequenas coisas, não tem essa... A gente fica muito...
a gente confunde muito com essa busca frenética, tem que estar feliz. Então você é dopamina o tempo inteiro, parece que você tem que viajar todo fim de semana, tem que fazer, tem que estar o tempo inteiro, teu time tem que ganhar futebol. Sorriso no rosto. O tempo inteiro, não, acho que não é por aí. É mais eu acho que a felicidade está nesses pequenos momentos do dia, na tua forma de encarar as coisas. Respeitar seus limites. Respeitar seus limites. Ter uma boa autoestima não ligada à beleza, né? Não, exato. Acho que a beleza ela é ampla, né? Acho que você pegar sabedoria, enfim, tem uma coisa caráter, né? Poxa, eu sou uma pessoa bom caráter. A filosofia mostra muito, né? Também, porque Jung dizia, né, que depois dos 40, 45, você está mais perto do poente do que do nascente. Né? Então você passa a olhar as coisas por uma outra perspectiva, como eu estava dizendo, e apreciar coisas legais também da sabedoria, né? Tudo bem, você não tem mais aquela vitalidade física, né? Que é muito natural da juventude, né? Mas, ao mesmo tempo, se você se propõe a também entender, poxa, completei agora 51. Nossa, cara, quanta coisa que você já aprendeu e que a gente está falando um pouco aqui de refletir, né? De entender certos caminhos. Poxa, você filosofa mais, você julga menos, porque você já entendeu. Estava relatando aqui algumas histórias do meu livro. Então, isso também te dá tira umas vantagens, pouco, né? Tira um pouco esse peso de querer resolver tudo, sabe? As coisas ficam... Não estou dizendo que eu não descobri nada, Dri. Eu só estou no caminho que eu estou te dizendo. Então, é gostoso você também olhar para alguns episódios da sua vida e entender, olhar para eles de maneira menos julgadora, menos idealizadora. Aí passa pela tua pergunta sobre felicidade, entender certas coisas, que não existe o errado. Né? Claro, o caminho que você toma, você tem que, às vezes as coisas te acontecem para direcionar para outros caminhos, fazer com que você enxergue outras perspectivas sobre as coisas. Então, acho que a felicidade está aí. Tem é da Brené Brown, que ela diz, uma escritora americana, que fala muito sobre fragilidade. Ela fala... e eu trago, inclusive, essa frase no podcast. Faz um livro só de frases? Pô, e você viu que cada capítulo eu trago uma frase, um pensamento. Amo. E ele é meio que a chamada para o que está vindo. Isso é muito legal. Você vai gostar. Tem 13, porque são 13 capítulos. Mas que a vida não está no extraordinário. A vida está no ordinário. Né? E você pode transformar o ordinário, o extraordinário, dentro do ordinário. O que é o mundo ordinário? É o mundo do dia a dia que a gente está falando aqui. Né? A gente passa a vida imaginando que a beleza está no extraordinário, enquanto a vida está no ordinário. Você pode transformar o ordinário em extraordinário, né, vivendo esse dia a dia. Então, acho que isso é uma coisa... Se tiver um olhar afim disso, você é capaz. Né? É isso. E pessoas que estão acompanhando a gente, que tanta gente, né, sofre... Também já tive meus períodos, vira e mexe, acontece. Ansiedade, depressão. Como começar a melhorar um pouco isso, né? Um momento de... Quem não vive ansiedade? Hoje a gente vive talvez os maiores índices, né? De ansiedade, burnout, que eu falei há pouco. Depressão. Infelizmente, casos de suicídio. Né? Converso muito no podcast. Preciso falar, né? Preciso falar. Não é fácil, porque eu acho que a gente está vivendo também um momento de muita coisa. Você já parou para pensar? Quanta coisa está acontecendo, quanto acesso, você tem acesso ao que você quiser o tempo inteiro, você não dá conta, a gente não dá conta de... Às vezes alguém fala, você viu aquilo, às vezes você não viu, você acha que você tinha que ter visto, você tem que estar informado sobre tudo, tem que estar inteiro, tem que estar bem fisicamente e mentalmente, é impossível você atender tudo, né? E a gente então vai entrando nessa loucura e se você não parar um pouco para entender, né? Acho que uma coisa fundamental que eu fui também incorporando um pouco na minha vida é respirar, né?
Respira um de pouco. De verdade, estamos falando literalmente, né? Respira. Bom, no meu período sabático, eu me formei em yoga, que era algo aí. Que eu já curtia muito, né? Então, me aprofundei porque eu quis aprender melhor a prática, acabei me profissionalizando. Olha, você é professor de yoga? Sim. Tem formação em yoga? Tenho. Que legal. E eu aplico na minha vida todos os dias, a respiração principalmente. Antes de começar as entrevistas, antes de tomar uma decisão importante, a hora que vem uma decisão complicada, você não precisa responder na hora. Exatamente. Mas muito para as apresentações, às vezes você vai comandar um evento para 300 pessoas te olhando, né? Sim, como mestre de cerimônias. Mesmo a gente tendo experiência, dependendo de como você está, se está corrido, se aconteceu alguma coisa ruim. Então a respiração ajuda muito. Né? Muito. Espera, agora é isso, daqui a pouco a gente vê as outras coisas, né? Que legal, que legal que você tem essa prática, maravilhoso. Eu também vivi, depois de muitos anos de Record, né? Eu lidava muito com crimes lá, né? Eu falava muito de crime na Record, todos os dias, horas e horas e horas, por 10 anos que eu fiquei lá. Você então, jura? Também, uma hora me peguei muito, sabe, assustada, preocupada, só vi o lado ruim, o perigo, aí negatividade. Comecei a ficar meio deprê. Aí eu tirei férias numa época, um chefe meu falou, vai, sai de férias um pouquinho, que eu apresentava um jornal que eram 2h30 só de crime. Uau. Na hora do almoço. Então, foi esse período que eu falei, acho que eu preciso respirar. E depois, quando eu quis sair, me aprofundei no yoga, né? Era algo que eu queria muito. E depois também, quando veio a pandemia, queria ter te contado na hora que a gente comentou, eu passei a trabalhar o dobro lá na Jovem Pan. O jornal que tinha 2 horas passou a ter 4, 6. Bem normal da casa. Né? E eu ia todos os dias, as pessoas ficando em casa e eu indo todos os dias. Então eu tinha certeza, assim, uma hora que eu ia morrer, né? Eu falei, nossa, eu vou morrer, né? Vou morrer. Então eu cheguei em casa e eu fiz uma carta como era para alimentar os gatos. Se você não tivesse mais aqui. Porque eu amo muito os meus gatos, cada um tem suas manias. Eu falei, bom, vou morrer e os meus pais, sei lá, vão vir aqui. E eu preciso que eles saibam que o amor e gosta do sachê. Fiz isso num caderno, me lembro. Ou seja, a gente realmente viu, né? De perto a morte. Muito, Dri. E ficou pensando, e aí, então, se eu morrer, o que será que eu fiz, que eu não fiz? Tanto que eu lembro que na época eu falei, o que eu tenho para deixar para os meus sobrinhos, né? Comecei a olhar para casa, né? O que eu posso deixar de valor? Aí depois eu vi que eu não tinha muita coisa. Eu falei, poxa, tanto eu já trabalhei e tal, não tenho. Aí hoje em dia eu já tenho, sabe? Som, TV, algumas coisas assim que eu percebi na época que eu não investi, que são bacanas, um bom computador. E hoje eu tenho também. Então foram lições, né? Mas sabe uma das coisas mais legais que eu acho que você pode deixar como sempre, já que a gente está filosofando, é ser essa pessoa que pensa no bem. Eu acho que, sabe, porque acho que uma das grandes reflexões que eu tenho feito na minha vida e nesse período, eu falo também em Medianeira, que é ser. Qual o melhor legado que você pode deixar para um sobrinho, ou uma mãe, ou um pai, enfim, ou para um amigo que convive com você, ou as pessoas? É ser. Ser aí na essência, fazer o bem, fazer o que é correto, né? Não enganar, não... Porque o exemplo inspira, né? É isso. E no dia a dia já é um desafiozão, gosto muito né? É um princípio gandiano, né? Seja um pouco a mudança que você quer ver no mundo, né? Acho que a gente vive... Sim. E também dar o tempo, né? Eu converso muito com os meus sobrinhos, de uma forma que eu deixo um canal bem aberto com eles, para eles falarem comigo o que eles quiserem. E eles me procuram mesmo, principalmente o Diego, às vezes me manda Deve ser os queridos, assim, né? São os únicos 2 que eu tenho, mas com o Diego eu converso muito, assim, uns papos cabeça, a gente se manda uns áudios. Que legal. E ele agradece. Então, acho que isso também é muito importante. É isso. Seja, entregue o seu melhor. Porque ainda mais criança, né? Aprende com o exemplo, né? Seja, né? E mais do que querer dizer, seja, né? É no ato, é no que você é, porque a criança, ela capta mais observa e esse sutil. Então é ali, quando ela olha, que ela percebe uma reação do pai, da mãe, da tia, de quem convive com ela capta, né, para trazer para a vida. Então, muito mais importante do que um objeto. Mas, Valentina e Diego, fiquem tranquilas agora. Vocês terão um Super Philips com som que dá para chegar até o bairro vizinho. No mínimo, hein? Fora ver a coleção de tênis. Olha, é uma apaixonada por tênis? Não, brincadeira. Eu gosto, mas não tenho muitos, não. Outra coisa que eu queria falar com você antes da gente terminar era com relação ao jornalismo, que a gente falou muito pouco, porque eu queria pegar mais esse seu lado mesmo, que eu curto muito esse nosso tema todo aqui. Acho que é muito importante para quem nos acompanha também essa conversa.
Mas como que foi esse período lá de Pingos nos Is? Você apresentou, passou com um monte de gente diferente. O que você se lembra dessa época, assim, que você poderia trazer pra gente? Até você falou da mudança do jornalismo de uns tempos para cá. Não, o período dos Pingos foi maravilhoso, foi fantástico, né? Porque a gente fez... a gente trouxe pro rádio, na época ainda era o rádio, depois ele já abriu, acho que foi em final de 2014, aí abriu o YouTube, veio no YouTube, aí foi aquela explosão. Né? Que virou... Eu costumo dizer que o Pingos nos Is foi o programa mais disruptivo, adoro o rádio, mas eu acho que o último grande programa de rádio mesmo que veio foi Pingos nos Is lá em 2013. Então foi uma época, por quê? Porque ele tinha humor, ele tinha opinião, e ele foi muito assertivo, ele deu voz ao que as pessoas queriam ouvir naquela época. E que época era aquela? Crise econômica, começo da derrocada da esquerda, né? Do fim do lulismo, né? Que estava no governo Dilma, mas um certo cansaço da sociedade, crise econômica. Então era um período daquelas grandes manifestações, lembra das manifestações dos milhões, tomando as ruas do Brasil? Então ele veio para dar voz para aquelas pessoas, aquela indignação, então foi um estouro, né? Pegou na época um Reinaldo que tinha naquele momento ali tinha essa voz e foi um período assim muito importante. E eu fiquei ali 2 anos, né? Fiquei quase 2 anos. Mas eu já estava querendo um pouco sair, buscar um outro programa que trouxesse, porque aí ele acabou ficando mais na voz do Reinaldo mesmo, e aí a gente criou um outro programa, o 3 em 1, que aí foi um pouco mais democrático, viu a Vera Magalhães, o Marcelo Madureira, na época que apresentava do Cacete e Planeta, o Andreasa. Foi uma época muito gostosa, assim, da gente também trazer a Vera. Era eu apresentava, era a Vera, o Andreasa e o Marcelo Madureira. Então, eu fiquei ali até 2018, Dri. Mas aí eu saí, mas eu já estava cansado, tá? Eu já estava nessa fase, como eu relatei aqui na nossa conversa, de buscar outros ares, sair um pouco do hard news, né? Principalmente da política, estava me cansando, sempre trabalhei com jornalismo político. E aí, poxa, o Saramago tem uma frase, né, que para enxergar a ilha, você precisa sair da ilha. Olha. Então, sair do jornalismo me ajudou a enxergá-lo de uma maneira diferente. Não superior, não estou dizendo nada, mas me permitiu olhar para ele de uma forma diferente, né? Eu acho que eu tive mais tempo para entender que eu acho que a coisa ficou muito binária, o jornalista muito binário, tá? Ou é esse ou é aquele. Ou é Palmeiras ou é Corinthians, ou é Lula ou é Bolsonaro, sabe? Não tem um meio do caminho. E eu acho que tem novas formas de olhar, acho que o jornalismo, que é uma frase, inclusive é um vetor filosófico também de Medianeira, como diz a Dani Zupo, que é uma jornalista super amiga minha amiga lá de BH. O jornalismo tem que parar de querer dar resposta e voltar a fazer perguntas. Nossa, que ótimo, que perfeito. Ele precisa fazer perguntas, não quer dar resposta. Resposta você tira, a gente subestima a capacidade das pessoas. Exatamente. Né? Então o jornalista está querendo dar muita resposta, e ao passo que eu acho que ele tem que voltar a fazer perguntas, boas perguntas. Né? Vou usar também isso daí. Então eu acho que assim, então o jornalismo está muito, muito doente. Está muito contaminado. Muito contaminado. E assim, não à toa você vê esses índices de audiência caindo do mainstream. Né? Por que o Oeste que veio também como uma força? Por que ganhou essa força? Porque traz novas perspectivas. Né? Existem outras maneiras de fazer jornalismo. Então é um caminho também. Então esse é o olhar que eu reflito um pouco também. Bem legal essa em Medianeira. E você acha que o Brasil é um lugar bom para viver ou ainda pode ser? Do que depende. Legal também deixar essa mensagem de esperança, né? O Brasil é um país incrível, belíssimo, com gente muito profunda, muito... Sabe, o brasileiro tem essa brasilidade, é eclético, é um país que tem muitos países dentro de um próprio país, tem um coração maravilhoso. O Brasil eu sou fã. Eu também, e eu curto muito viajar também pelo Brasil. Muito o Brasil legal. É maravilhoso. Legal, né? E é verdade, né? A gente falou tanto e eu não trouxe nada do Brasil, mas eu adoro o Brasil, mas fica para uma próxima. Não, mas eu também, eu gosto do Sul, gosto do Nordeste. Também. Deixa eu ver, eu gostaria de conhecer um pouco melhor o Norte. Também e Centro-Oeste também eu conheci alguma coisa também, super bonito, bem característico, mas nossa, eu sou uma enlouquecida pelo Sul.
Gosto muito de Floripa. Nossa, como eu gosto. Santa Catarina, né? Que Puxa, delícia eu adoro. né? Adoro também. Bom demais. Adoro. E, Patrick, você já pensou em ser psicólogo, se fazer uma outra faculdade? Porque eu acho que você teria essa pegada. Eu estudei psicanálise aí uns 2, 3 anos, larguei o curso, porque não tive mais tempo. E curti muito. Acho que sua conversa tem muito a ver com Gosto. isso. Eu fiz... adoro. Eu não fiz psicanálise, mas eu fiz... fui analisado. Fiz 13 anos com a minha psicanalista, com a Dani. Foi com psicanálise? Que legal. Fiz 13 anos, clássica, em divã. Foi o que me ajudou durante muito tempo, né? Na minha jornada. Então, eu fiz como analisado, né? Mas já pensou? Porque eu acho que você é um Eu gosto também. Quase formado. Gosto também. Acho que a vida vai formando um pouco, Quem né? sabe, você puder ajudar algumas outras. É que você já ajuda, né? Através do seu material. No podcast, eu trago muito psicanalista também para as conversas. Tem uma turma muito legal. Eu acho que no podcast ali eu exerço um pouco essa troca com os convidados, né? Então, eu gosto. Mas eu gosto sempre de estar descobrindo coisas novas. Eu acho que não tem... Se aventurando. Eu acho que sim, né? A vida é ampliar perspectivas. Por que eu vou fechar, né? De curiosidades. Entender o mundo pelo recorte? Vamos ampliar isso aí, né? Então, com certeza. E a Ana, que está de diretora aqui hoje do Papo com Ela, está perguntando também, que você falou sobre extraordinário. Então, o que é ser extraordinário? Eu acho que é viver, né? O extraordinário é quando você chega um pouco nessa plenitude de entender essa beleza da vida. Porque, às vezes, aquilo, a gente está sempre procurando fora algo que, na verdade, só está dentro de você. Você só vai ver o mundo a partir do que está dentro de você. Então, esse extraordinário, você pode encontrá-lo... num caminhar, às vezes num vento que te bate, que te traz uma perspectiva de vida, de estar presente, sabe? Tem coisas maravilhosas que a gente, é o que a gente estava falando na parte de felicidade. A gente acha que a felicidade é o ter, né? É o conquistar. Não estou dizendo que não é importante você conquistar a tua casa, o teu carro, enfim, as tuas viagens. Mas a essência, ela está dentro de você, porque é o que está dentro de você que vai ver esse extraordinário. O extraordinário pode estar num vento que bate em você, numa hoje, flor, numa beleza da natureza, num caminhar. Eu tive nessa viagem... Essa capa é extraordinária. Essa capa é extraordinária. Eu tive quando você faz a trilha Inca, acho que cabe dentro dessa tua pergunta. Se eu me alongar aqui, Deixa eu mostrar a capa pro pessoal. Você me interrompe. Para a gente fazer a trilha, quem leva as barracas são os portadores, né? São os moradores locais, que são parentes dos incas, né? Eles moram nas montanhas, são pessoas muito simples, mas muito simples. Vivem desse turismo? Eles precisam desse turismo e eles que carregam. Eles têm uma estatura bem baixa, assim, são bem fortes, mas é de uma simplicidade esses caras. E eu lembro, eu conto isso no livro. Eles levando aquelas barracas assim, e um conversando com a gente. Aí eles chegavam, montavam as barracas e preparavam o jantar ou o café da manhã, que a gente sempre parava. Então a gente fazia a alimentação. Quando eu ia dormir na barraca, e eu via eles arrumando tudo, né? E eles ficavam conversando entre eles, e eles davam risada, eles se divertiam, e eles dormiam, diferente da gente que tinha uma barraca, eles dormiam todos juntos numa barraca para ocupar espaço, menos espaço, né? E para ficar mais leve, porque eles tinham que levar a barraca de também quem estava dos que estavam fazendo a viagem. Trabalhavam que nem os malucos, assim, com muita intensidade, mas tinha uma presença. Sabe, você percebe, sabe aquela coisa que você sabe que você está vendo na pessoa. É uma felicidade genuína. Que isso mostra muitas coisas, que não era o ter. É um tapa na cara. É um tapa. Aí você fala assim, mas isso é um olhar de turista que está deslumbrado com... Não é. Lembra que eu falei que você não mente para você? Você percebe a pessoa. Então, isso mostra muita coisa. Está presente fazendo com gosto. Fazendo com gosto. Ele vive, ele está feliz, ele vive em comunidade, eles vivem nas comunidades. Então, isso é muito legal, te espelhar o que é uma felicidade genuína. Então, acho que o extraordinário está um pouco aí. A gente vê vários outros
se tiver esse olhar, né? Sim, pela vida sim, no dia a dia, né? Sim, E é muito bom, inspira mesmo. Patrick, deixa Que pra delícia. gente todos os contatos, vai, Claro. para quem quiser comprar os livros, ter Vamos lá. acesso ao curso, a editora e seu Instagram, os canais todos. Claro, o meu Instagram é o patricksantos.oficial. Então lá você... Aliás, o livro, porque o livro é o seguinte, ele tá na Amazon, o livro digital. O livro digital tá na Amazon. O livro físico, eu tô com pouquíssimos exemplares, porque eu fiz o lançamento. Agora tô preparando uma segunda edição, que deve chegar aí, talvez em novembro, começo de novembro, uma segunda edição. Mas eu ainda tenho alguns exemplares. Quem quiser adquirir, vai no meu Instagram, mande um direct que eu encaminho o livro. O digital está na Amazon e depois de novembro, aí sim, ele vai ficar na Amazon e algumas livrarias. Show. Mas como eu fiz um evento, ele foi um livro mais personalizado, um modelo de negócio diferente, que eu lancei pela Vidaria e pela 45, que é a minha editora. Então, aqui que você me encontra. Então, mas o meu princípio... Tem o meu LinkedIn. O 45 a gente consegue comprar o podcast, ainda também? Aliás, O livro tem. Aí, esse sim está em todas as Ah. livrarias, né? Porque foi eu lancei por uma grande editora. E o podcast 45 do Primeiro Tempo, que ali tem muitas coisas que estão no livro. Tem um QR Code no final do livro que você pode acessar por lá, ou você acessa no Spotify, Deezer, no Apple, enfim, todas as plataformas de áudio. E canal no YouTube? Bora Canal, fazer um? eu preciso voltar. Eu tenho um bem antigo, mas sabe quando é muita coisa? É muita não dá coisa, né? Mas eu preciso. Pode ser eu sei legal que eu preciso reativar, né? Tá reativar. Um canal bem bom. Inclusive colocar as também, entrevistas lá também. Também tô com planos assim. É. Tem um tal de Vitor Brown, um tal de Cleiton Binha, não sei Tão se me você esperando conhece. Eles ficaram um pouco felizes que você ia vir, mandaram um super beijo, aquele abraço, não sei se já chegaram, né? São dois queridos. Tomara que sim. O Binha produziu Pingos nos Is durante muito tempo. Nós criamos juntos ali o programa e o Brau foi essa revelação que hoje... Tá brilhando aqui na casa. Revelando o estrelismo dele por aqui, né? No bom sentido, né? Como começou ele briga, comigo né? lá, era um menininho, Caramba, eu vi 18, eu lembro. 18 para 19 anos, eu falei, vai pro ar, meu. Eu lembro de Seu ouvi-lo negócio no rádio com vocês. Então, E quando eu conheci ele pessoalmente, falei assim, nossa. Começou comigo lá, muito bom. Nossa, parabéns por tudo, viu? Minha admiração. Conte com a minha torcida aí para os próximos planos. Dri. Você é de casa aqui na Revista Oeste, não é a primeira vez? Não, que já vem? já passei por aqui no podcast do Dagô. Silvio Navarro. Silvio Navarro, que é um querido também, enfim, conheço Então, Augusto. sua turma tá aqui, Augusto, eu trabalhei com o nosso Augusto, querido né? Mestre. Não quis se gabar, mas eu que levei o Augusto na época para fazer o Morning Show também, que ele tava na Veja, e a gente levou ele pra Pan na época também. Olha. Que hoje tá esse show aqui. Bela o contribuição Augusto, que você deu aí. E continua dando. E ó, vem aqui outras vezes, se tiver planos de fazer algo mais fixo, vamos também combinar aqui, falar com o chefe, porque aqui é a sua tribo, sua casa mesmo, viu? Isso aí. Sucesso cada vez mais. Obrigada por ter vindo até aqui. Obrigado, Dri. Desculpa te falar muito, que você vê que eu engato aqui, tem horas que eu não... Obrigada por eu falar te agradeço. tudo que você falou, viu? Muito profundo. Programa ótimo. E até uma próxima. Pode voltar também pra gente fazer um outro papo. Volto sim. Se Você topar, sabe, eu para um quero segundo também. tempo aí. Para o segundo tempo, é isso aí. E muito obrigada pela sua participação por aqui nessa conversa boa. Semana que vem tem mais. Siga os canais Revista Oeste e Umbrella Mídia no YouTube, onde você encontra os programas completos. E nosso Instagram, o @papo.com.ela. Nos vemos na próxima edição. Até lá, fique firme, fique bem.